Olá, graça e paz. Estamos aqui trazendo para você mais uma palavra de fé e esperança para o seu dia. Não esqueça em tocar o sininho, deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e ainda compartilhar, ok? Faça isso e nós cresceremos. Amém? Nosso tema de hoje é somente a fé. Não sei se vocês já observaram que durante este mês de outubro eu estou falando sobre alguns aspectos teológicos da reforma protestante. Quando os reformadores entraram com um projeto de reforma da igreja e então eles estabeleceram 5 práticas fundamentais para a fé cristã. E a primeira delas é somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus da glória. E hoje nós vamos falar somente a fé. Exatamente porque o fundamento de todas as coisas na vida cristã é baseado na fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ninguém se aproxima de Deus se não crer, se não tiver fé. Então, somente pela fé nós conseguimos entender que Deus existe e aceitar isso. Nós não precisamos ver Deus para crer que Ele existe. Esse é um passo de fé. Quando você precisa ver algo para crer, isso não é fé. Isso é comprovação. Então você comprovou algo e depois você creu. Em relação a Deus, nós primeiro cremos e depois vamos comprovar. E nós vamos comprovar que Deus existe mesmo sabendo que nós nunca o veremos nesta vida. E sabemos que tem uma vida futura, e sabemos que tem um céu, e sabemos que Deus está preparando para nós, porque nós cremos nisso. Nós temos essa fé. Se nós não tivéssemos essa fé, jamais estaríamos nos preparando para uma vida futura. Estaríamos simplesmente como aqueles que comem, bebem, dormem, festejam, e a vida deles se resume a esta vida. Não, nós vemos que a nossa vida ela é importante agora e ela continuará para sempre. Depois que passarmos deste corpo, que deixarmos este corpo, nós seremos revestidos com um corpo celestial, um corpo espiritual, que vai ser o padrão do céu. Somente pela fé que nós aceitamos isso. E se você não aceita isso, é porque você não crê. Então, por isso, é importante e fundamental a fé para a salvação. Citando Efésios 2, 8, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Vejam só, a fé é a confirmação do resultado da graça na nossa vida. A fé é o resultado dessa graça operadora de Deus que nos convence do pecado e do erro e que nos leva ao encontro com Ele. Sem fé jamais nós nos movemos para Deus. Sem fé jamais nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas, nossos erros,
nossas falhas, porque isso não tem nenhuma importância se vivermos apenas na carne. Mas como nós vivemos também no Espírito e para Deus, então a nossa fé exerce agora essa profunda transformação de uma nova vida. Então, só somos movidos para a transformação de vida através da fé, que Deus realiza em nós, até mesmo o crer. E essa aptidão para crer vem de Deus também. O apóstolo Paulo, concluindo o versículo de número 8 do capítulo 6 de Efésios, ou melhor, do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a graça como a fé é provisão de Deus. Então Deus, através do seu Espírito, coloca em nós o dom da fé, o dom de crer. É ato de Deus. É ato simplesmente liberal da vontade de Deus. Então, se nós cremos, é porque Deus moveu em nós e se agradou de nós e nos levou a essa fé. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e por isso ele seguiu a Deus. Ele deixou tudo porque ele creu, porque ele teve fé. Então, quando você tem fé, no momento que Deus coloca em nós essa disposição para crer, nós imediatamente estamos salvos. E não precisamos mais ficar nos esforçando através de obras, através de ações para sermos salvos, porque isso acontece graciosamente pela fé. Então, as obras que nós fazemos, não fazemos mais para sermos salvos, porque a salvação já foi concretizada, já foi realizada pela graça mediante a fé. E se você crê em Cristo hoje, de todo o seu coração, uma nova vida começa a acontecer em você. E você é salvo pela graça, mediante a fé, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em fé, hoje e sempre. Amém.